Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, meu Deus. Que o Senhor venha, Pai, derramar, Pai, a Tua graça sobre a vida dela, Pai. Que a palavra que o Senhor tocou no coração dela essa noite, Pai, venha tocar no coração de cada um de vocês que está aí na sua casa, Pai. Que venha abençoar, Pai, a sua vida grandemente, abençoando a cada um de nós, a nossa vida, a nossa espiritual, a nossa financeiramente. Que o Senhor venha derramar a sua graça sobre cada um de nós neste momento. Amém. Amém. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Boa noite, boa noite. As nossas queridas e queridos irmãos que estão acompanhando agora essa live tão maravilhosa da AD Fátima. Boa noite também para vocês. Tem uma equipe linda aqui, gente, maravilhosa, de apoio e que tem servido ao Senhor com tanto carinho durante todo este novo tempo. Obrigada, querida, pode deixar aqui. Durante este novo tempo que nós temos vivido. Então, vamos conversar um pouquinho? Vamos meditar um pouquinho sobre o nosso Jesus? É bom demais, né? É bom demais. Tá, tranquilo. Muito obrigada. Ficou bom aqui? Beleza. Vocês sabem que eu quero convidar para vocês nós irmos lá no tempo de Jesus, onde ele já estava com o seu ministério bem desenvolvido, bem conhecido, onde ele estava no templo. No templo. E aquele templo estava cheio de pessoas. Porque diz que só a multidão que estava ouvindo Jesus já era grande. E achei bonito que Marcos registra que essa multidão o ouvia de boa vontade. Que coisa linda, né? Estavam ali, então vocês imaginem assim, não estava acontecendo nenhum ritual, mas o templo estava aberto e Jesus estava conversando com as pessoas e as pessoas o ouvindo atenciosamente. E ele estava conversando e explicando sobre uma característica que ele via nos escribas. Escribas eram pessoas muito religiosas da época, judeus dedicados à Torá, às escrituras sagradas, e Jesus estava conversando com aquela multidão e disse assim: olha, guardem-se dos escribas, porque eles têm algo com aparência que não agrada a Deus. Como assim? As pessoas, como assim? E Jesus começou a explicar. Vocês já notaram que eles amam ocupar os primeiros lugares na sinagoga? Não os primeiros aqui, ó, gente, talvez não o fato de sentar na frente, mas os mais importantes lugares. Vocês já notaram a maneira como eles oram na praça, nas ruas? Pois é. Cuidem disso, porque às vezes, com pretextos de longas orações, eles vão às casas das viúvas e devoram. Olha só. Então o Senhor falando e desmistificando para aquela multidão a respeito dessa questão dos escribas. E ele dá uma parada e provavelmente, não sei, nós temos aqui essa caixinha, tá? Que nós vamos representar apenas a arca do tesouro que tinha no templo, para onde as pessoas enviavam e depositavam ali as suas ofertas para a manutenção da casa do Senhor. E Jesus dá uma parada, provavelmente ele estava bem de frente à arca do tesouro, e começa a observar. A Bíblia diz em Marcos capítulo 12, depois você dá uma meditada de novo nessa palavra, mas Marcos registra que Jesus estava observando a maneira como as pessoas ofertavam. Olha que interessante. Ele não estava olhando o quanto, ele estava observando a maneira como as pessoas ofertavam. E aí eu vejo uma grande identificação de Jesus com o Pai.
Vocês lembram que ele sempre frisava, né? Olha, tudo que eu falo, eu ouvi do Pai. Tudo que eu faço, eu aprendi com o Pai. Vocês têm que saber de onde eu vim, as coisas com quem eu aprendi. E essa maneira de observar como as pessoas agem, ele aprendeu com o Pai. Sabe por quê que eu digo isso e afirmo? Porque em Gênesis está relatado uma situação parecida. 2 pessoas prepararam ofertas para levar ao pai. Um deles preparou, porque ele era um agricultor, preparou então alguns frutos da terra. E o outro era um pastor. E o pastor, ele pensou e separou a primícia do seu rebanho. Ele não só separou uma ovelha, ele pegou, não, essa aqui. Essa é a primeira, essa é a primogênita, essa é, nossa, perfeita. Está perfeita, pois é essa que eu quero dar de oferta ao meu pai. E assim foram os dois. E a Bíblia relata em Gênesis que para uma oferta o Senhor não atentou. Aquela oferta talvez colhida rapidamente, apressadamente. Eu vou pegar aqui umas coisinhas, sabe? Pé de alface, vamos lá, vou ofertar. Mas para a oferta, e aí que está, a Bíblia diz, o Senhor Deus atentou para Abel e a sua oferta. Viu só? Não era só o que estava sendo ofertado, mas a maneira como os dois estavam ofertando. Enfim, eu estou falando de Caim e Abel, vocês sabem disso. E ali o Senhor nos ensina muito a respeito também, desde o início. Olha só, lá no Gênesis, o Senhor já nos ensinando como que seria essa relação de gratidão, de oferta. E ele conversa com Caim. Caim, se você tivesse ofertado da maneira correta, será que não seria aceita a tua oferta? Seria. Mas cuida, Caim. Cuida porque o pecado está à tua porta, mas cabe a ti dominá-lo. Mas infelizmente ele não dominou. E nós temos registrado o primeiro homicídio, né, da história, através dessa questão da oferta. Mas vamos voltar lá para o templo, vamos voltar, viu? Jesus aprendeu com o Pai e estava ali, observando a maneira como as pessoas ofertavam. Gente, diz que entrava naquele templo, cada ofertão, cada sacolão, que eu acho que colocava ali e já tinha, ó gente, esvazia aqui, que a Ginamara já ofertou e encheu aqui a arca do tesouro. Esvazia que não está tendo espaço para as outras ofertas. E a Ginamara saía faceira. Ei, que coisa boa. E assim ia, diz que muitos davam muito. Muitas pessoas ricas davam muito. E daqui a pouco, naquela multidão, ficou um pouquinho. E observou, e claro, quem estava com ele, meu Deus, para onde ele está olhando, Senhor, também. E olharam uma mulher, não só uma mulher, uma pobre mulher, não só uma pobre mulher, uma viúva pobre. Vocês sabem que, na época de Jesus, a mulher, quando viuvava, ela ficava totalmente desamparada, dependendo da generosidade das pessoas. Porque os filhos não tinham, digamos assim, a obrigação de sustento. Então, elas decaíam muito na qualidade de vida delas. E se presume a viuvez dela, até pelo fato de ela estar ali ofertando. Porque normalmente quando a mulher era casada, o próprio marido ia e ofertava, representava toda a família. Jesus chamou, gente, olha aqui, vem cá.
Vocês estão vendo aquela viúva pobre ali? Gente, a Bíblia diz que ela tinha 2 moedas só na mão. 2 moedas. Então, eu não sei se naquele momento a arca do tesouro estava vazia ou não, mas... Sabe? Se foi esse momento, talvez deu para ouvir o barulho que as 2 moedinhas fizeram ali. E talvez o olhar daquela multidão que estava se compadeceu, né? Se compadeceu. Mas Jesus disse assim, estão vendo aquela viúva pobre? Eu vou dizer para vocês, sabiam que ela ofertou mais do que todos esses que aqui vocês viram trazer muito dinheiro? Como assim? Eu digo para vocês que essa mulher ofertou mais que todos. Porque todos os que antes vieram, eles vieram e deram daquilo que sobrava. Da prosperidade que tinham, eles deram. Mas ela deu tudo o que tinha. O seu sustento, ela deu. Então eu digo, ela superou todo esse pessoal aí hoje. Ai, que coisa linda, né, queridos? Aquelas 2 moedas, eu fico pensando, como na dinâmica aqui que foi colocada e vocês participaram, né? Tamanhos tão diferentes. E como pode só aquelas 2 moedas ter superado todo o valor das demais ofertas? Que relacionamento, o que a mulher ofertou, gente? Para ter subido tanto o valor dessa oferta? Ela ofertou ali, não só as 2 moedinhas. Ela ofertou um relacionamento de dependência e confiança em Deus. O relacionamento que ela tinha fazia com que todo o sustento dela, ela considerasse como sobra. Eu sei que daqui, ó, desse sustento, quem tem me dado desse sustento vai dar mais. Eu sei da onde vem, é da minha relação, é da minha confiança com o meu Deus. É daí que vem o valor dessa oferta. Ela não, olha, e vou dizer para vocês, claro que na sua aparência, ela já mostrava que ela era pobre. Provavelmente uma roupinha surrada, um véuzinho surrado, de anos usado. Mas eu não imagino ela, sabe aquela autocomiseração? Aquela pessoa que já vem com peninha de si mesmo. Eu não imagino essa mulher assim. Porque quem tem a ousadia de entregar todo o seu sustento é uma pessoa de confiança. É uma pessoa de fé. Que no seu coração ela sabe, Senhor, eu dou mesmo. Eu dou porque é de ti que vem. Aleluia. Glória a Deus. Já pensou nisso? Parou para pensar? O quanto 2 moedinhas podem simbolizar no reino de Deus? Não aqui, não aos olhares humanos. Não. Porque Deus, isso Ele também já mostrou lá no início. Ele vem nos ensinando desde o início. E Jesus, então, quando veio, era só o que mostrava para eles. Tanto que o início da conversa sobre os escribas era mostrando isso. Olha, gente, vocês conseguem ver só o que está na aparência de vocês. O que está em frente dos olhos. Mas não é assim as coisas com o meu Pai. Lembram quando Samuel foi ungir Davi? E o Senhor ensinou para ele, Samuel, eu não enxergo como vocês enxergam. Não atenta para a aparência de nenhum deles. Não atenta, porque eu vejo o coração.
eu vejo o interior do homem. Aleluia. E olha, o Senhor está com esta pobre viúva, pobre só aqui, né, no olhar humano, porque era rica diante de Deus, porque ela deu oferta maior do que todos ali. Ele está nos desafiando essa noite. O que tens que vai me surpreender? Qual é o teu pouco que vai superar tu tens te comparado? Me dá o teu pouco. Me dá o teu pouco com fé. Que eu vou te mostrar que Ele pode superar o muito que os teus olhos têm visto por aí. Aleluia, aleluia, que coisa boa. E vocês começam comigo aí a meditar, a pensar em situações que realmente o Senhor deixou registrado para nós e que comprovam isso. Lembram, né? Vocês lembram da viúva? Uma viúva também, que teve a sua história cruzada com o profeta, que ela tinha só um pouquinho de azeite. Só um pouquinho. Na verdade, só um pouco de azeite é o suficiente. Vai lá. Pede para os vizinhos aí muitas vasilhas. Quantas tu puder. Porque o pouco para ti é muito para Deus. Supera o muito. Aleluia. Lembra que a nossa amada irmã que fez a dinâmica nos colocou? Não me importava tanto a quantidade, mas a quem nós destinamos o que nós temos. E essa viúva com Eliseu fez isso. Tu tem pouco, mas destina na mão de Deus para tu ver o que Ele vai fazer. Aleluia. Você sabe o que aconteceu. O Senhor multiplicou o azeite. Ela pôde vender e sobreviver com os seus filhos. Glória a Deus. Aí você vê a mulher, aquela que não tinha financeiramente nada mais. Um dia ela teve. Mas a Bíblia conta, e ela contou, na verdade, isso para Jesus depois, que tudo que ela tinha até ali, ela tinha gastado procurando uma cura. A mulher do fluxo de sangue. Mas o que ela tinha, ela foi e entregou ao Senhor. Que foi o quê? A sua fé, a sua coragem, de mesmo sendo considerada imunda, ir para o chão, se rastejar, achar um espaço e tocar nas vestes de Jesus. Ali, que talvez ela, uma mulher já fraca, por 12 anos de hemorragia constante, talvez ela se achasse pouca. É pouco, a minha vida já é pouca. Mas eu vou lá, eu vou. E ela foi surpreendida com muito. Ali ela recebeu salvação. Filha, a tua fé te salvou e tem mais, ó. Agora vai ser curada desse teu mal. Tudo que ele te causou, não só fisicamente, mas nas tuas emoções, ser curada, tu tá livre. Aleluia. E tantos outros exemplos. E aquela Maria, gente, ali ao contrário. Ela tinha algo que financeiramente era de grande valor. Mas ela não quis usar para proveito próprio. Aleluia. Ela quebrou, ela derramou sobre o corpo de Jesus o vaso, lembra? Um vaso de alabastro. E o Senhor aceitou aquela adoração dela. Ela não queria se exibir, ela não perguntou, não chamou a atenção de ninguém. Mas muitos, a Bíblia diz que, não só Judas, os discípulos de Jesus ficaram de olho. Mas isso tem muito valor aos olhos humanos. Isso tem muito valor. Quantos pobres ajudaria? Jesus disse, ei,
Deixa ela. Ela está me adorando e ainda me preparando o corpo para a sepultura. E tem mais, querem saber de uma coisa? Agora, onde este evangelho no mundo inteiro for pregado, o nome dela vai ser lembrado. Esta atitude dela será lembrada para a memória dela. Não precisam nem falar de mim, para a memória dela. Eu vou honrar essa oferta. Que às vezes tem coisas que é o contrário, né? A gente não acha pouco, a gente acha que tem muito valor e fica retendo. E fica retendo. Senhor, meu filho é a única coisa que eu tenho. Como que eu vou te entregar? Como que eu vou te entregar para esse talento, esse chamado que eu tenho visto na vida dele? Entrega. Entrega. Derrama o teu vaso de valor, o teu perfume mais caro aos pés do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ai, muito obrigada, querida. Você pode facilmente cair nesse engano. São duas coisas. Ou achar que o que você tem é muito pouco, não vai fazer diferença. Não, isso é muito pouco. Não. É pouco ao olhar de quem? Gente, está na hora de nós adequarmos a nossa medida à medida de Deus. Está na hora de nós ajustarmos a nossa visão à visão dos céus. Como que Ele valoriza as coisas. E aí poder sim ofertar com alegria ao Senhor o teu pouco. E olha, o leque é gigantesco. O leque é gigantesco, nem todos estarão aqui. Nem todos estarão aqui, nem todos estarão ali como toda essa equipe maravilhosa está aqui trabalhando. Mas a tua vizinha é tua vizinha, sabia? Não é minha. Não é minha, eu tenho as minhas. Eu tenho as minhas que eu cuido e sou cuidada. Hoje mesmo eu fui alvo do amor de uma vizinha, que Deus mandou para o meu ladinho. E eu estou me recuperando de uma pequena extração aqui. E de vez em quando dá umas fisgadinhas e ela diz assim, mas eu quero fazer algo por ti. Ontem à noite. E hoje ela pegou do que ela tinha de valor e levou para mim, gente, todo um almoço. Todo um almoço, um escondidinho maravilhoso, feijãozinho e ainda a polpa do maracujá congeladinha para eu fazer um suco. Olha só. Ela soube pegar. O que eu tenho aqui para ofertar? E ofertou. Eu tenho certeza que o Senhor recebeu. Viu, Ana? Se tu está assistindo, não só, querida, foi Ele mesmo que te moveu, como Ele recebeu. Isso tem grande valor. Então, não sei quem está aí do teu lado. Não sei quem são os teus contatos de WhatsApp, eu sei dos meus. E olha, vou dizer para você, querida. Essa semana ainda eu li no Facebook, uma querida irmã que congrega em Gravataí, dizendo assim, ela disse, irmãos, eu quero dizer para vocês que muitos anos eu chorei, me sentindo tão inferior, porque ela ama cantar. E ela achava que não cantava tão bem quanto as pessoas que ela admirava. E ela chegou agora num tempo. Vocês estão notando que esse tempo também está aflorando e meio que dizendo assim, ó, ei, está anoitecendo. Ou nunca. Vocês estão sentindo isso também ou sou só eu? Não é hora mais de vergonha, de timidez, não é. E ela disse, chega, eu vou cantar porque o Senhor fez eu entender que Ele recebe, que Ele ama o meu cantar. Olha que lindo, eu coloquei lá para ela, canta minha, canta. Outra hoje, eu comecei a observar pessoas se posicionando
colocando mensagens tão lindas de vida nas redes sociais. Amém, é isso aí. Não dá voz para quem te diz assim, ó, o povo está cansado de live. O povo está cansado de vídeo. Não dá voz. Se uma pessoa for edificada com uma palavra tua, louve, pule, cante louvores de alegria, porque tu foste uma bênção nas mãos do Senhor. Então, estamos aí nos alinhando na conversa, gente? Estamos? Só tens, querida, que dar o primeiro passo. O primeiro passo. É como eu disse para vocês, eu na minha imagem, talvez não sei na sua, quando você leu sobre a viúva pobre, não sei se você imaginou ela, ai, que vergonha, né? Às vezes, quantas vezes a gente até brinca, né, no culto, hoje eu vou dar a ofertinha da viúva pobre, né, Ginamara? Quando tem só as moedinhas. Mas eu não imagino ela assim, gente. Eu imagino ela confiante, sabe? Chegando com todo o seu sustento. Mas ela deu o primeiro passo. Eu quero que tu comeces. Aleluia! Eu preciso, minha amada irmã, meu amado irmão, a dar o primeiro passo. Ei, olha aqui. Deus, as coisas com Deus, tem também uma progressão, sabia? Jesus, quando veio, ele veio já num castelo adulto? Nunca esteve num castelo. E não, ele nasceu um bebê da barriga de Maria. Entende? Ele foi crescendo, ele também desenvolveu, ele também precisou de um caminho. Você lembra lá daquela ocasião de Elias? E eu tenho falado isso até com o meu marido em relação aos nossos desafios, em relação ao empreendimento que a gente está enfrentando, justamente no meio dessa pandemia. Nós temos falado um para o outro, cada contato que o Senhor coloca na frente dele, eu digo, a nuvem do tamanho da mão de um homem lindo. Não choveu ainda, mas vai chover. Vai chover, tudo tem um início, minha querida. Tudo tem um início, entenda isso. Aleluia, glória a Deus. Às vezes ele brinca comigo, linda, acho que é o dedão só. Esse contato não chegou nem a mão, mas não tem problema. A chuva veio. A chuva tem. Tá saindo. Tá. Tem um louvor que o Samuel está aqui comigo, vai tocar. Que diz um pouco de quando talvez seja a tua situação do teu coração. Segurança suficiente para você entregar o pouco que você acha que é pouco. Porque eu acho que aquele jovenzinho que entregou 5 pães e 3 peixes na mão de Jesus, jamais imaginaria quanta gente comeria do lanche dele. Então tu acha que é pouco, mas tu não sabe o resultado da entrega. Aleluia. O resultado da entrega. E essa música diz assim, vê se é mais ou menos o que tu anda pensando. Luto contra vozes, me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Obrigada.
Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Por quê? Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, porque eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, creia, eu creio sim, no que diz sobre mim. Aleluia, foi o nosso mestre quem falou. A vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Permaneça com esse? Permaneça. Quem falou isso? Jesus. Jesus. A vida de qualquer pessoa não constitui na abundância do que ele possui. O teu valor está no modo como quem te criou te vê. Querido, teu